Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. Olá, eu sou Mariana de Souza Lima, diretora de marketing, e está começando agora mais um Sextou na Sextante, o programa com as últimas notícias e novidades do nosso catálogo na grade de programação do Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. Estou aqui mais uma vez com a Virginie Leite, diretora editorial. Oi, Virginie, para falar um pouco sobre os lançamentos de junho. Bom dia, Mariana. Que bom a gente estar juntinho aqui de novo, falando dos nossos lançamentos. Aí eu não resisto, estamos juntos e Shallow Now. Ótimo! No mês passado a gente falou sobre os lançamentos de maio, aí a gente falou de Gustavo Cerbasi, de Pedro Siqueira, Alan Castro, para citar alguns autores nacionais. Mas a gente falou também do Momento de Voar. Você contou tão bem, Virginia. Eu adorei esse livro da Melinda Gates e que eu acho que ela tem uma ligação aqui com esse primeiro livro de junho que a gente vai falar, porque ela fala de empoderamento feminino, mas eu achei, olhando aqui esse primeiro livro que a gente vai falar, Garota, Pare de Mentir para Você Mesma, eu fico vendo que a Melinda, ela fala de uma atitude para o outro, um olhar em relação ao outro, né? Com histórias horríveis que a gente nem imaginava que ainda acontecem aí no século XXI, de mulheres passando por violência doméstica, essa bandeira dela de planejamento familiar, mas é um olhar para o outro. E de repente a gente chega aqui com a Rachel Hollis para falar para a gente cuidar da gente mesmo. Como é que é isso, Virginie? Eu acho assim bem interessante. A gente começou a trabalhar no editorial, nesses dois livros, mais ou menos na mesma época, né? E a gente sempre brinca que na Sextante, às vezes, parece que tem uma energia que a gente, quando olha, tem vários livros sobre o mesmo tema para a mesma época. E depois a gente até tomou a decisão exatamente não publicar, não lançar os dois no mesmo mês, porque eles têm, sim, algo em comum, que é o tema do empoderamento feminino, mas as abordagens são completamente diferentes. Quer dizer, a Raquel Hollis, Rachel Hollis, eu não sei exatamente como que fala o nome dela, ela tem um apelo muito mais popular. Ela é uma pessoa que tem uma rede social muito forte, ela tem um site, né, onde ela dá dicas de estilo, ela é uma celebridade nos Estados Unidos, né, mas ela é uma pessoa popular e todo o tom dela é exatamente assim, de uma sacudida numa amiga, entendeu? Ela fala para ela mesmo, a partir dela, mas fala também para você parar de mentir para você mesmo. Só você pode mudar a sua vida. Quer dizer, esse livro parte de você mesmo. Você tem que tomar uma atitude. Então, ela está falando para você isso. Olha para você, vê todas as mentiras que você está contando para você sobre a sua vida, sobre o que você pode e o que não pode, e você pode mudar isso. Então, começa a mudar agora. E que tipo de mentira assim, que a gente conta? Porque eu fico vendo assim, né? Hoje em dia você tem aquela máxima que se você não postou, não aconteceu. Aí você tem que postar nas redes sociais. E eu vejo que ela tá bonitona, ela sai em fotos de, não sei se é de Oscar. Do Oscar, porque o marido dela tem uma empresa que é bem badalada e tal. Ela também é uma personalidade, né? Ela tem milhões de seguidores, enfim, uma personalidade americana, mas eu acho que ela vai se tornar conhecida, com esse livro está se tornando conhecida no mundo todo. Primeiro porque um sucesso, Mariana, assim, ela ficou 7 meses na lista de mais vendidos do New York Times, né? Muito tempo. E na Amazon, o livro dela, acho que foi o segundo mais popular de 2018. Quer dizer, sempre estava ali, primeira posição, segunda posição, muito forte mesmo. E as mentiras que ela conta são aquelas que a gente vai se identificar totalmente. Primeiro, não sou boa o suficiente, né? Quantas vezes a gente fala isso pra gente mesma? Eu não consigo, não sou tão boa, não vou me sair tão bem no meu emprego, porque tem pessoas muito melhores que eu. E aí até ela dá um conselho muito legal, que a melhor coisa na vida é a gente parar de se comparar com os outros, né? Ela fala isso, olha, para de se comparar, você só deve se comparar com uma pessoa, com você mesmo, como você era ontem, né? Então, assim, aí você pode, a partir daí, tentar melhorar olhando pra você, mas não se comparando com os outros, até porque ela também chama
chama atenção, e ela é exatamente isso. Ela falou, olha, todo mundo pode ver, de repente, uma foto minha linda, num vestido toda produzida no Oscar, mas não sabe que no dia anterior, ela até fala isso, eu fiz xixi nas calças brincando com meu filho, porque eu já tive 3 partos naturais, e isso acontece. Então ela fala coisas sobre ela muito surpreendentes, ela tem uma sinceridade, e eu acho que é isso que faz a conexão do leitor com ela muito forte, né? Porque ela fala que ela tem problema com bebida, ela fala da questão de perder peso, que todo dia você fala para você mesma, então eu vou correr agora 1,5 km todo dia, e todo dia você adia aquilo. Essa é outra das mentiras, né? Vou começar amanhã, né? A gente sempre vai começar alguma coisa amanhã, uma nova dieta, ou a fazer exercício, ou parar de beber Coca Zero, que no caso dela era um vício também, parar de fumar. Então ela fala que isso é super comum, só que o que ela diz que é bacana, ela sempre dá um conselho assim bem prático, que ela fala, a gente não quebra as promessas que a gente faz para os amigos da gente, né? Nem as promessas profissionais, quer dizer, se eu combinar que eu vou jantar com você, eu vou jantar com você. É muito difícil a pessoa furar, não é uma coisa comum, senão ela perde o amigo, mas as promessas que a gente faz pra gente mesmo, a gente quebra inúmeras vezes, né? Então ela fala que você tem que passar a levar a sério as promessas que você faz pra você mesmo, né? Isso é muito legal, muito legal. O livro é ótimo, né? Assim, O título é ótimo também, né? porque essa questão das mentiras que a gente conta pra gente mesmo, que a gente até pensou em dar esse título também pro livro, mas acho que o livro, ele fala dessas mentiras, mas ele tem esse tom do garota, para de mentir pra você mesmo, entendeu? De alguém te dando uma sacudida, né? E o Garota não é só adolescente, quer dizer, esse é um livro pra mulher de todas as idades, porque ele fala muito de trabalho. Eu me incluí nessa, eu tô me achando garota, Virginia. Isso aí, nós duas. Mas... Achei que é pra mim. É isso mesmo. Mas enfim, ela fala de tudo, tem as mentiras, não sou uma boa mãe, não sei ser mãe, eu deveria ter conquistado mais essa altura da vida, não sou boa de cama. Ela aborda todos os temas. Então, assim, eu acho que é um livro leve, divertido, bem escrito, muito bem escrito, e que eu acho que vai agradar a todas as mulheres, complementa realmente o livro da Melinda e vários livros que a gente atualmente tem feito nessa linha do empoderamento feminino, mas ele é até um autoajuda clássico nesse sentido. É um livro para você se ajudar. Bacana. Então a gente começou aqui com Garota, Pare de Mentir pra Você Mesma, da Rachel Hollis. E agora a gente vai falar de dinheiro, a psicologia do dinheiro, do Dan Ariely, do Jeff Chrysler. Eles são 2 americanos, Virginie? Eles são, o Dan é um professor de psicologia e economia comportamental na Universidade Duke e autor de vários livros, enfim, de artigos científicos. E o bacana é essa junção dele com o Jeff, porque o Jeff, que é formado em Direito também por Princeton, que não é pouca coisa, ele tem uma pegada mais de palestrante, de comediante. Então, essa união dos dois dá muito certo no texto, né? Porque eles vão falando exatamente desses erros que a gente comete quando a gente está até querendo tomar uma decisão inteligente em relação ao dinheiro, mas a gente acaba fazendo bobagem. Então, eles começam o livro contando uma história de um homem que vai pro cassino. Então, primeiro, antes dele ir pro cassino, ele vai estar no hotel, e aí ele vai tomar um café da manhã e ele resolve, não vou tomar café na cafeteria não, porque eu vou economizar esses $4 que eu ia gastar, vou tomar um café aqui no meu quarto mesmo. Então, quer dizer, tá preocupado em economizar $4. Quando ele chega no cassino, ele também estaciona, assim, numa rua paralela, para não gastar dinheiro e tudo. Só que aí, na hora que ele chega no cassino, parece que ele desliga um botão e liga outro, porque ele tira $200 para gastar, e aí aqueles $200 em fichas parecem uma brincadeira, né? Um jogo, parece que ele não está mais lidando com dinheiro. É como se ele compartimentalizasse, é isso que eles falam muito no livro, como se separasse, né? Assim, em uma outra área ali está em jogo, como se não fosse mais o dinheiro do dia a dia, né? Das despesas gerais. Ali é uma despesa que ele vai fazer à parte. Então aí ele começa a gastar dinheiro, dá gorjeta de $5 para a garçonete que está servindo, vai no caixa eletrônico, não se preocupa com a tarifa de saque no caixa eletrônico, porque exatamente
a gente tem essas pegadinhas, né, no nosso comportamento em relação a dinheiro. E isso existe no dia a dia também, né, Mariana? Ele fala, quando se lida com, por exemplo, cartão de crédito, as pessoas têm uma sensação, quando estão usando cartão de crédito, que não estão, às vezes, gastando dinheiro, não é tão... É um cartão mágico. Você passa ali, você não vai ter que pagar nunca. Nunca, né? Então, que todo mundo é milionário, né? Então, aí a gente consegue, a gente faz isso muito bem, quer dizer, que é um pouco um auto-engano, né? A gente coloca ali de lado, a gente não faz a conta tão direitinho, quanto é que eu estou gastando no cartão? Você sabe mais ou menos. Então, ele vai falando que a gente tem uma série de comportamentos, né, que fazem com que a gente lide mal com o dinheiro. E mesmo quando a gente tenta se organizar, sei lá, você vai fazer vários envelopes e botar para que são cada uma daquelas despesas, né? Essa é uma maneira de você economizar. Então, eu só tenho dinheiro para jantar fora. Vou separar por mês R$ 200, enfim, o que seja. Então, aquele dinheiro só serve para jantar fora. Acabou o dinheiro de jantar fora, aí você não pode mais. Você tem um outro dinheiro que é para suas despesas, para luz, água, telefone, um outro dinheiro para uma viagem que você quer fazer no futuro. Então, ele fala que isso a gente, na verdade, só precisa fazer isso, que é uma maneira da gente tentar se forçar a gastar de maneira mais inteligente. Só que acaba que não adianta. Nossa, é muito difícil, né? Não, e ele fala que a gente, no fundo, a gente inventa desculpas, porque o mundo enfim. tá aí, né? O mundo tá aí para você consumir, da promoção, esse falso engano da promoção, de você não conseguir saber o preço real do produto. E isso é uma coisa que ele fala também, que as empresas sabem lidar muito bem com isso, né? Então, ele conta um caso de uma grande loja de departamentos americano que sempre fez isso muito bem, a questão das promoções e dos descontos. Quer dizer, ela tem um preço de produto e ela coloca como se aquele produto fosse mais caro. Então, uma camisa custa R$ 120, mas ela coloca como se custasse 200 para depois colocar em promoção a 120. E o consumidor, ele tem a sensação de que ele está tendo um grande benefício, que é uma oportunidade que ele tem que aproveitar, né? Então, puxa, essa camisa valia 200, eu estou comprando por 120, estou economizando R$ 80. Só que depois houve uma mudança de administração e o novo CEO dessa empresa falou, não, agora nós vamos praticar o preço justo. Por quê? Porque a camisa nunca custou R$ 200, ela já custava 120. Isso era um truque, né, para vender de marca. Só que aí os consumidores ficaram revoltados. Cadê as promoções? Entendeu? Nós queremos promoção, então as pessoas querem ser até enganadas, de certo modo. É isso, quer dizer, elas se sentem que estão levando alguma vantagem, né, quando elas veem um produto que está em promoção, né? E ele fala assim, ele também conta vários exemplos muito saborosos. Você compra um ingresso para ir uma peça de teatro, aí você está super entusiasmado, né? A peça de teatro custa R$ 100. Aí você chega, se arruma toda bonita, chega no teatro, aí quando você olha, perdi o ingresso. Aí assim, o que as pessoas fazem? Compram outro ingresso, ainda tem ingresso à venda. Compram outro ingresso, R$ 100. O que você acha, Mari? Você compraria? Acho que eu ia na bilheteria tentar, sei lá, emocionar alguém, dizer que eu perdi, por favor, eu juro que eu comprei, não sei. Isso até seria bom, isso é um jeitinho brasileiro, mas lá fora acho que eles nem pensam nisso. Então ele fala assim, que a maior parte das pessoas não compraria um segundo ingresso. Vai embora pra casa? Vai embora, porque ela falou, poxa, eu já gastei R$ 100 para comprar a peça, não vou gastar outros R$ 100. Não, gastar eu também não gastaria, isso é fato. Mas o que ele... Aí ele conta um outro caso, que se a pessoa fosse para o teatro, a mesma situação, chegou lá com sua entrada, acha a sua entrada, mas olha na sua carteira e vê que sumiram R$ 100 que ela tinha ali. Não tem uma nota de R$ 100. A pessoa ia embora, deixaria de ir ao teatro? Não. As pessoas vão ao teatro, mas no fundo... A diferença são os mesmos R$ 100. Então, ele falou que a maneira como a gente lida com o dinheiro é muito irracional, né? Assim, não tem, a gente acha que tem justificativas lógicas, nós criamos essas justificativas, mas elas não são racionais, né? É muito interessante, tem que ler realmente, porque
É divertido a maneira como ele conta, mas ele vai explicando, né, exatamente essa questão A relação com o comportamental, a dinheiro, assim, relação. E porque é só óbvio, é uma coisa que alguém atribuiu valor, né, não é um meio de produção, não é nada. é um pedaço de papel que ele fala que a gente pode, trocar por qualquer coisa, por isso que ele fala até que essa questão da gente dividir, por exemplo, em envelopes, ele fala que não faz muito sentido, porque o dinheiro ele serve para comprar todas essas coisas, ele é intercambiável, ele dá umas explicações muito interessantes. E eu acho assim que tem que ler o livro mesmo. Ele até fala: vocês acham que depois de você ler esse livro, vocês vão lidar melhor com o dinheiro? Ele talvez, quem sabe, pode ser, porque ele fala que, lógico, você tendo consciência, sua tendência é parar e pensar um pouco mais, mas que a gente mesmo assim vai continuar cometendo erros quando se trata de dinheiro, porque entram as emoções no meio, né? E aí embaralham tudo. E a gente se sente bem quando a gente tá lá baixo astral, vai para uma loja, compra uma roupa nova, é difícil mesmo, tem que Difícil, é muita difícil. psicologia de dinheiro. Aproveitar para fazer propaganda até para o nosso catálogo, né, que a gente tem essa coisa do preço justo, se esforça para ser o menor preço que a gente pode pedir por um livro que a gente trabalhou e às vezes a pessoa fica atrás de uma promoção mesmo. Eu lembro que a gente lançou A Passagem e é um livro, não sei, você lembra, enorme. Enorme, E a gente enorme. cobrou R$ 49,90 e as pessoas iam atrás de desconto, cadê a campanha de marketing? E a gente falava, a grande campanha de marketing desse livro é o preço, porque por esse tamanho de livro, por R$ 49,90, né? Não, Mas as pessoas querem o tal do desconto, é Não, eu acho que impressionante. todo mundo, o preço é fundamental, né? Para venda ele é fundamental. A gente sabe disso, né? Que tem que ser acessível e tudo, mas ao mesmo tempo uma coisa legal, assim, a gente não faz pegadinha com preço. A gente tenta realmente ter o valor justo, que é o que cobre os custos, né? E também ainda assim acessível para que as pessoas possam comprar. Vamos falar agora de Mitch Albom, é um autor que eu adoro. Eu li As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu quando eu entrei na sextante. E eu fico emocionada até hoje para falar dele, que é uma história muito bacana de um cara que fazia manutenção num parque de diversão, no final de um pier, que é muito comum lá nos Estados Unidos. E num determinado dia tinha um problema com a roda gigante. O Ed viu que aquilo ali tinha uma menina que estava na reta ali, se aquela cabine se desprendesse, ela estava em situação de perigo e ele vai socorrê-la, ele corre, tira ela do alcance da mira daquela cabine e acaba que ele morre esmagado. E quando ele chega no céu, não sei, nesse lugar aí que a gente espera que todo mundo vá, porque a gente não quer o mal de ninguém, não quer inferno para ninguém, mas ele chega no céu e ele não encontra ali Deus, Espírito Santo, ele encontra pessoas que foram determinantes na vida dele, que fizeram a vida dele ser o que ela foi por causa da interação dessas pessoas. E agora a gente tem aqui a próxima pessoa que você encontra no céu, que tem uma conexão com esse primeiro livro, que conta a história da Anne, que foi essa menininha que se salvou nesse acidente. E o Mitch, ele tem não sei se é espiritualidade, né, Virginia? Ele tem uma emoção, ele tem uma conexão, assim, que eu acho que Mitch traduz numa força espiritual também. Não, eu acho com certeza, e acho que uma das coisas também que eu acho que ele tem uma sensibilidade em relação à vida mesmo e às pessoas, né? O primeiro livro que a gente publicou dele na Sextante, lá atrás, há muitos anos atrás, foi A Última Grande Lição, né? Que nos Foi Estados um Unidos, clássico, né, no nossa, é um catálogo. sucesso. E até hoje é um livro que vende muito e que é uma história real, ela não é uma ficção, né? Ele tinha um professor, que é o Maury, né? E ele sabe que esse professor está com uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amniotrófica, e aí ele sabe que o professor quer escrever um livro, mas ele já não consegue fazer os movimentos, então ele começa a entrevistar e contar a história de vida desse professor, né? E é lindo, é emocionante, então acho que ele tem essa sensibilidade, essa capacidade de contar histórias humanas, com todas as suas dificuldades, seus altos e baixos, né? As coisas boas e as coisas ruins da vida. E aí ele levou isso para a ficção com muito sucesso. As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu
também é um sucesso retumbante no mundo todo, quer dizer, o Mitch ele já foi traduzido, os livros dele já foram traduzidos para 42 idiomas, ele já vendeu mais de 35 milhões de livros no mundo, quer dizer, são números que mostram a importância dele. E agora, com a próxima pessoa que você encontra no céu, ele faz uma coisa que ele nunca tinha feito, quer dizer, ele era muito cobrado para fazer uma continuação dessa Merecido. história, né? Os fãs ficaram 15 anos lá implorando até que ele resolveu e fez. E ele diz que ele mesmo se surpreendeu com a história que veio daí. Quer dizer, que não dá pra gente contar, né, Mário? Porque senão tem spoiler. Mas assim, o que a gente pode dizer é que ele realmente pega assim, a vida da Anne, como foi. Primeiro, porque ela foi salva pelo Ed, mas isso, em vez de ser uma coisa boa, também criou nela um isolamento, um senso de que tudo que ela fazia na vida era errado, né? E aí até que ela reencontra um namorado, uma pessoa que ela tinha gostado, e aí a vida dela dá uma guinada positiva, ela vai se casar quando realmente começa a história desse livro, né? Que a gente não vai contar aqui, mas que, de novo, é muito emocionante. E tem isso, né? De que ele fala até isso no livro, tem que nenhuma história acontece sozinha. Nossas vidas se conectam como fios num tear, entrelaçando-se de maneiras que nunca percebemos. Eu acho super bonito essa coisa do tear e das histórias que se entrelaçam. E é isso que ele vai contar aqui. E tem que estar aberto, né? Que tem que estar percebendo essas coisas. São muitos sinais na vida da gente, né? E quando você percebe, a vida fica melhor. Fica melhor, né? As conexões, né, humanas são importantes, né? E aí a gente tem A Vida Secreta dos Animais, do mesmo autor do A Vida Secreta das Árvores, que foi um livro que todo mundo ficou apaixonado na editora, né? Porque traz uma imagem muito diferente das florestas. Surpreendente, né? Surpreendente. Porque assim, eu mesmo, assim, a gente várias vezes pensa ou discute, enfim, sobre os animais, se eles têm emoções, o quão inteligentes eles são, né? Então, isso a gente tem em relação aos animais. Mas em relação às árvores, eu nunca imaginava que elas se conectavam, elas se comunicavam, e eu descobri Que elas nesse não andam, livro. né? Os animais ainda andam, as árvores estão lá paradinhas. Como é que elas se conectam, né? As árvores parecem muito diferentes da gente, né? A gente olha assim para assim, meu Deus, mas assim, é bonito pensar que tem essa integração. Elas têm uma rede, elas se comunicam pelas raízes, às vezes, nas florestas, né? E aí eu nunca esqueci isso, que ele conta até uma história na Vida Secreta das Árvores, que tinha uma que já estava morta, assim, né? Mas que as outras continuavam dando alimentos para ela, quase como para manter aquela rede, aquela conexão, e que quando elas estão ameaçadas, por exemplo, uma lagarta, elas têm um sistema de comunicação próprio, é muito impressionante, né? O Peter, ele é engenheiro florestal, então ele trabalha, ele estuda isso, né? E atualmente até ele gerencia uma floresta que é explorada com práticas ecologicamente corretas, né? E isso também é bacana, até a gente nesse momento no Brasil, onde há aí também uma discussão sobre meio ambiente, lógico que tem a questão do progresso e que é preciso as coisas avançarem, mas a gente também pode se inspirar nos países como a Alemanha, que hoje em dia tem partidos verdes, né? A questão ecológica é muito forte, né? E para que isso melhore a nossa própria vida, para que lá na frente a gente não se arrependa, né? Que nem a gente tem lido aí no jornal, que de novo o desmatamento na Amazônia está enorme. Enfim, a gente está aqui falando primeiro da Vida Secreta das Árvores, mas que eu acho que é um livro que todo mundo devia ler, e depois falar dos animais, porque eu acho que isso tudo está envolvido também num contexto de que somos todos seres vivos, né? Então, assim, os animais, a maneira, que é outra discussão que existe hoje em dia muito, né? As novas gerações, eu vejo pela minha filha, que é adolescente, elas têm uma consciência, uma preocupação muito grande até com o que elas comem, como os animais são abatidos, né? Eles não querem que isso seja de uma maneira desumana, até para usar, porque, né, existe uma consciência, eles veem documentários sobre isso, eles se preocupam, e acho importante nesse livro o que o Peter está tratando, exatamente que os animais eles sentem amor, luto, a traição entre eles, tem animais extremamente inteligentes que mesmo afastados durante um bom tempo dos seus pais são capazes de reconhecer
seus parentes, quer dizer, uma série de emoções, às vezes, que a gente só atribui aos homens, né? E que ele mostra que os animais também sentem. Que interessante, né? E ele não está nem falando de animais domésticos só, ele está falando de animais selvagens também. Aí, assim, super bonito, falando do instinto materno, por exemplo, que tem gente que fala, não, mas isso é um instinto. Mas aí ele faz uma colocação, mas quanto de instinto há no próprio instinto materno humano, né? As mães, que a gente tem hormônios, né? Que a mulher, quando está amamentando, né? Produz mais oxitocina, tem hormônios que também aproximam e geram a relação entre mãe e bebê. Então, tem uma parte que é instintiva, mas tem uma outra parte que não é, óbvio, que o tempo todo ele questiona, será que é absurdo pensar isso? Mas ele vai dando vários exemplos de vários estudos em relação a cavalos, porcos, javalis, esquilos, todo tipo de animal. É um livro muito interessante, eu gostei muito. Ele vê as coisas de uma perspectiva bem diferente e surpreendente, muito bacana. E a gente tem agora Equipe Brilhante, que é um livro fundamental para quem quer formar sua própria equipe, né, Virginie? Também é só para quem é liderado ou só para quem vai liderar? Não, acho que serve para todos, né? Eu acho que eu adorei esse livro. A gente que trabalha, né, com equipes e realmente a gente vê assim como é importante, como ter uma cultura forte que motiva as pessoas faz diferença no resultado do trabalho. A gente na Sextante sempre diz isso, né? Assim, de como a energia que a gente coloca no nosso trabalho, nas diversas etapas, né? Você pode conseguir fazer com que essa energia ela nasce lá em aquisições, quando o livro é contratado, durante todo o período que você está fazendo, aí depois entra a produção que vai transformar aquele livro num produto muito bonito, muito bem acabado, vai para marketing, comunicação, comercial. A gente sempre fala, porque como é importante manter essa energia, e você consegue manter essa energia quando você tem isso, um grupo forte e motivado. E esse livro, do Daniel Coyle, ele é ótimo, porque ele conta-se com uma simplicidade de ele fala que são 3 habilidades, 3 coisas que são muito importantes para você formar uma equipe brilhante. A primeira delas é você tem que formar conexões e as pessoas têm que se sentir seguras. E isso é muito bacana, porque isso talvez não seja tão simples de fazer, né? Você precisa que as pessoas se sintam seguras até para errar, porque o segundo ponto é exatamente a questão das pessoas não terem medo de mostrar suas vulnerabilidades, né? E a terceira habilidade é existir um propósito, né? Então, a gente está falando de temas aqui que a gente fala sempre no nosso catálogo da Sextante, né? Conexão, relacionamento, né? De certo modo, vulnerabilidade, que é um tema que a gente tem forte com a Brené Brown e vários outros autores, e, por último, propósito, né? Que é um tema que a gente também vem tratando muito. Então, eu acho que esse é um livro típico da Sextante, assim, como ele ajuda, sabe? Como é bacana ver. Aí ele vai estudando, vai mostrando vários casos de empresas que são muito bem-sucedidas, pelo menos há 10 anos, e mostrando, né, como esses elementos fizeram a diferença, né? Ele começa o livro que já de cara você é fisgado, porque ele começa com um estudo que foi feito em Stanford, que reuniam grupos de 4, né, para montar uma torre com espaguete cru, fita adesiva transparente, marshmallow, eu acho que era só isso. E aí tinha que ver quem que ia montar a maior torre. E aí tinha um grupo que era de estudantes de pós-graduação, de administração, tinham grupos de crianças de jardim de infância, grupos de CEOs, grupos de advogados, e aí então eles iam fazendo esse experimento, assim, com mistura, né, uma hora era jardim de infância, quanto alunos de administração. E aí, Mariana, quem que você acha que construiu as maiores torres? Eu acho que a obrigação de construir as maiores torres tinham que ser dos universitários, dos advogados, mas não sei se as crianças, às vezes, por elas não terem pressão nem nada, não sei. Então, mas como você está perguntando, eu acho que deve ser as crianças, mas eu apostaria lá nos universitários. Pois viu? todo mundo, intuitivamente, a gente ia dizer que são os universitários, são os mais preparados, os mais com maior formação, né, mais inteligentes, entre aspas. Só que foram as crianças que construíram as maiores torres, né? Elas conseguiram torres, acho que de 66 centímetros, e os estudantes, as torres deles ficavam em média
média com 25 centímetros. E aí, o porquê disso, ele vai avaliando, né? Porque essa questão, por exemplo, da conexão e da segurança, as crianças interagiam de uma maneira muito mais bruta. Um pegava um negócio, não sei o quê, e falava um pouco, né? Só o que era necessário, tentativa e erro, não tinham medo de errar. Já os estudantes universitários pensavam, planejavam, só que havia uma questão de uma disputa por status, por quem que mandava, quem que ia dirigir aquilo, e que acabava atrapalhando, né? Então ele mostra assim, diversas situações, até uma também que é muito interessante, até de um avião que teve uma pane no ar e que eles conseguiram pousar o avião. Não foi um pouso totalmente, não deu tudo certo, mas assim, a maior parte das pessoas se salvaram. E era uma situação onde depois em simuladores eles refizeram que era para o avião ter caído. Só deu certo porque tinha um piloto e um copiloto super afinado. Por um acaso no voo tinha um instrutor daquele tipo de avião que foi ajudar. E os três agiram assim com base na confiança, nessa tentativa e erro. Quer dizer, quando a situação é muito dramática e você não tem um manual, né? É um pouco da experiência de você perguntar para o outro também, você mostrar sua vulnerabilidade, quer dizer, que o piloto não sabia tudo, ele pedia opinião das outras pessoas que estavam ali, porque era uma situação nunca antes vista, né? Enfim, é muito, muito interessante. O livro tem várias histórias, tem uma também que é saborosa, porque sempre tem um quê assim, meio cinematográfico, né? Que era de uma quadrilha de ladrões de joias, que ficou conhecida como os Panteras cor-de-rosa, porque eles, num determinado roubo, eles esconderam os diamantes que eles tinham roubado dentro de um pote de hidratante, que nem num filme da Pantera cor-de-rosa. E aí mostra como eles atuavam, né? E as pessoas achavam que era um grupo paramilitar, e não era nada disso. Era um grupo de amigos que tinham vivido numa região conflagrada pela guerra, então estavam acostumados a privações e, de repente, enfim, acharam que não tinham nada a perder e começaram a assaltar, mas eles tinham uma integração muito grande, quer dizer, onde não tinha uma pessoa que mandava em tudo, quer dizer, todo mundo compartilhava. Então, o livro é muito bacana, dá boas dicas, mostra também os exemplos de fracasso, né? Histórias onde você acha que ali tem tudo para dar certo e dá errado, por que dá errado, né? E é um grande aprendizado, assim, eu gostei muito, uma leitura super gostosa, super saborosa. Uma curiosidade aqui, minhas empresas, a gente ouve falar assim de empresa que às vezes coloca dentro de uma determinada equipe alguém para conflitar mesmo, alguém para criar o desconforto. Tem gente que ainda pensa assim, né, que o desconforto leva aquela equipe, apesar das emoções ficarem, né, no chão, leva a conquistar resultado. Não sei, tem espaço para isso? Não, ele fala que não. Ele até tem um estudo que ele cita, que eles colocam também, os grupos têm metas, né? E eles colocam uma pessoa para ter sempre uma atitude ou derrotista, ou então de arrumar confusão. E aí ele mostra que em quase todos os casos o desempenho desse grupo caía muito, porque se um percebe que tem uma pessoa que é negligente, por exemplo, que não dá o seu melhor e tal, todas as outras pessoas começam, parece que assim, a murchar, entendeu? Como se aquela atitude fosse contaminando, né? Aquela coisa da maçã podre e tal. E ele mostra que isso em quase todos os grupos, mas que tinha um grupo, que tinha uma pessoa que conseguia, de alguma maneira, reequilibrar. Foi um dos poucos grupos, porque... e não era um líder, não era um chefe, era só uma pessoa que conseguia entusiasmar, deixar todo mundo otimista e conseguir equilibrar. Mas que em quase todas as situações, você ter alguém que está muito desanimado, acha que nada vai dar certo, como cai o desempenho do grupo. Então, realmente, acho que é importante para quem lida, né, com equipes, estar sempre atento, e até para se vir que tem alguém na sua equipe que está com problemas ou está passando por uma fase difícil, precisa de uma ajuda, ter esse coaching, né, ter uma ajuda para sair dessa situação, porque senão, quando você olhar para o lado, todo o grupo vai acabar sofrendo a mesma coisa, e isso é ruim, né? Assim, é o trabalho jogado fora, né, de todo mundo. Tem que ser um ambiente bacana, né, pra Isso gente mesmo. também não se contaminar na vida pessoal nem nada.
Queria dar um recado aqui. Um dos campeões do e-mail de atendimento lá da Sextante, atendimento@sextante.com.br, perguntando sobre o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que no momento está esgotado, mas agora a gente tem uma novidade para esse público, não é? Tem uma novidade muito bacana. Quer dizer, o Descubra Seus Pontos Fortes está esgotado. Na verdade, ele não existirá mais, porque a gente está lançando no próximo mês, né, em julho, o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Que é um livro que tem um teste atrelado, para quem não está sacando do que a gente está falando aqui, exatamente. Né? O Descubra Seus Pontos Fortes, o 1, quer dizer, esse na verdade é a versão melhorada, atualizada, né, aprimorada do Descubra Seus Pontos Fortes, né? Ele tem todo como base um teste, que é um programa que lá fora se chama Clifton Strengths, que é para você descobrir seus 5 talentos, seus 5 pontos fortes, né? E esse livro, ele todo se baseia que mais importante do que você ficar olhando para suas fraquezas é você olhar para o que você tem de mais forte, né? Então é importante você descobrir seus pontos fortes para que você possa aproveitar o seu melhor, trabalhar com isso, né? E esse livro, quer dizer, o anterior também era assim, e esse agora tem acesso também a um teste que você faz, né? Você no livro tem um código que você pode fazer um teste personalizado, você responde a uma série de questões, né? E aí você tem o resultado de um teste com seus 5 pontos fortes. E agora, essa versão nova, ela foi aprimorada até no teste também. Além de você saber quais são os seus 5 pontos fortes, você tem um resultado customizado para você. Porque você pode ter o mesmo, eu e você, a gente pode de repente ter o mesmo ponto forte, sei lá, somos um dos talentos da gente, saber organizar equipes, enfim, a gente pode ter uma coisa assim. Então, só que aí o que você vai fazer? Você vai conjugar esses seus talentos com os outros. Comunicativo. Então, além de você ter um talento de liderança, você também tem de comunicação e de organizar. E vai juntando os pontos fortes. São 34 temas, né? Esse teste, ele parte de uma base de 34 pontos fortes, digamos assim, temas que podem ser, então, combinados de formas diferentes. Cada pessoa vai ter os seus 5. E essa combinação dos 5 é que faz você único, né? E aí ele tem, então, esse resultado customizado de como esses seus 5 talentos interagem e o que eles te dão, né? Qual é realmente a sua grande força e como você pode usar isso. E no final, você ainda tem agora um novo relatório do teste, que são ideias para ação. Então, você descobre ali que coisas que você pode fazer para potencializar o que você tem de melhor. Esse livro é um sucesso, né? Assim, o primeiro já foi um grande sucesso e agora esse segundo, eu acredito também que vai até superar as expectativas. O teste está aprimorado, o livro também está uma graça. Enfim, então é a novidade aí para o pessoal já esperar. Para julho, né? A gente lança em julho. Mês que vem a gente fala dele de novo. Só para lembrar que a Sextante está com site novo, a nossa casa de cara nova. A gente convida todo mundo para entrar lá, sextante.com.br. Vamos encerrar aqui mais um Sextão na Sextante. Eu sou Mariana, do marketing, conversei com a Virginie Leite, do editorial. Se ficou alguma dúvida, uma curiosidade ou quer nos sugerir alguma pauta, envie um e-mail para a gente, para o sextantenoar@sextante.com.br. A gente aguarda a turma, né, Virginie? Isso mesmo. E qualquer sugestão vai ser bem-vinda. A gente vai tentar tratar aqui, né, Mariana? Isso aí. Foi um prazer. Obrigada, prazer é meu.